Americano campeão da Taça Guanabara, o Edil Soares na sua, pediu a bola, acabou! É campeão! Americano campeão da Taça Guanabara! E a taça com vocês, José Augusto Júnior! O jogador Wellington Jacaré que fala sobre essa vitória. Ele está falando aqui sobre essa vitória. O Wellington pediu a camisa do Romário, e o Romário falou que vai dar a camisa. Primeiro campeonato é sempre gostoso, né? É só possível, só alegria. Aí o jogador, o Wellington, chega aqui no Marcelo, falando sobre a vitória do americano. Marcelo, a vitória do americano. Tá brigando aqui pela camisa do baixo. Chega aqui no Felipe. Importante, né? A vitória de virada é muito melhor. Graças a Deus, nosso time entrou determinado a conseguir essa vitória. Lutamos até o final, tivemos uma consciência que ia ser um jogo difícil, mas graças a Deus conseguimos resultado. Esse título inédito aqui para campo foi muito importante pra gente. Aí o jogador, o Felipe, conversando com os amigos da Rádio Cultura. Vamos chegar aqui, os jogadores americanos, a torcida invadiu o gramado, o time do americano vai lá para aquela tremenda festa com a torcida que está do outro lado das cabines de rádio, da social do americano, dando aquele apoio para os jogadores que venceram essa partida. O jogador do americano lá curtindo vitória, falando sobre o americano. Vou chegar aqui, o jogador americano, chegar aqui do Baiano, chega aqui do Baiano falando sobre essa vitória. Foi tudo difícil, né, da equipe do Vasco, mas também porque o jogo e está muito importante. Tá aí o jogador Baiano, chegando dos jogadores do americano. Vou chegar aqui no jogador do Washington, que foi um jogador importante, deu um passo maravilhoso para o Luciano fazer o segundo gol. Tá, alegria imensa aí, esse título que a gente pode dar à torcida de Campos, a cidade de Campos aí, ao time do americano, uma alegria muito grande. Todo mundo está de parabéns, a torcida que veio, compareceu. Vamos lá fazer a entrega da taça aqui pro Camilo. Vamos aqui a entrega da taça aqui, americano para poder acompanhar a entrega da taça e o americano dando aquela volta olímpica com a taça. Jogadores do americano comemorando bastante essa vitória. Com Camilo, com Braz, os jogadores do americano festejando bastante e gritando é campeão. Vamos ouvir. Os jogadores comemorando bastante o título de campeão da Taça Guanabara. Ailton. Americano campeão da Taça Guanabara, o Edil Soares na sua, pediu a bola, acabou! É campeão! Americano campeão da Taça Guanabara! E a taça com vocês, José Augusto Júnior! O jogador Wellington Jacaré que fala sobre essa vitória. Ele está falando aqui sobre essa vitória. O Wellington pediu a camisa do Romário, e o Romário falou que vai dar a camisa. Primeiro campeonato é sempre gostoso, né? É só possível, só alegria. Aí o jogador, o Wellington, chega aqui no Marcelo, falando sobre a vitória do americano. Marcelo, a vitória do americano. Tá brigando aqui pela camisa do baixo. Chega aqui no Felipe. Importante, né? A vitória de virada é muito melhor. Graças a Deus, nosso time entrou determinado a conseguir essa vitória. Lutamos até o final, tivemos uma consciência que ia ser um jogo difícil, mas graças a Deus conseguimos resultado. Esse título inédito aqui para campo foi muito importante pra gente. Aí o jogador, o Felipe, conversando com os amigos da Rádio Cultura. Vamos chegar aqui, os jogadores americanos, a torcida invadiu o gramado, o time do americano vai lá para aquela tremenda festa com a torcida que está do outro lado das cabines de rádio, da social do americano, dando aquele apoio para os jogadores que venceram essa partida. O jogador do americano lá curtindo vitória, falando sobre o americano. Vou chegar aqui, o jogador americano, chegar aqui do Baiano, chega aqui do Baiano falando sobre essa vitória. Foi tudo difícil, né, da equipe do Vasco, mas também porque o jogo e está muito importante. Tá aí o jogador Baiano, chegando dos jogadores do americano. Vou chegar aqui no jogador do Washington, que foi um jogador importante, deu um passo maravilhoso para o Luciano fazer o segundo gol. Tá, alegria imensa aí, esse título que a gente pode dar à torcida de Campos, a cidade de Campos aí, ao time do americano,
alegria muito grande. Todo mundo está de parabéns. A torcida que veio compareceu. Vamos lá fazer a entrega da taça aqui pro Camilo. Vamos aqui a entrega da taça aqui. Americano para poder acompanhar a entrega da taça. E o americano dando aquela volta olímpica com a taça. Jogadores do americano comemorando bastante essa vitória. Com Camilo, com Braz, os jogadores do americano festejando bastante e gritando é campeão. Vamos ouvir. Os jogadores comemorando bastante o título de campeão da Taça Guanabara. Ailton. Americano campeão da Taça Guanabara, o Edil Soares da Silva pediu a bola. Acabou! É campeão! Americano campeão da Taça Guanabara! E a taça com vocês, José Augusto Júnior! O jogador do Wellington Jacaré que fala sobre essa vitória. Ele está falando aqui sobre essa vitória. O Wellington pediu a camisa do Romário e o Romário falou que vai dar a camisa. Pelo campeonato é sempre gostoso, né? Isso aí, né? Direitada lugar. É só possível, só alegria. Aí o Wellington chega aqui no Marcelo. Chega aqui no Marcelo falando sobre a vitória do americano. Marcelo, a vitória do americano. Tá brigando aqui pela camisa do Vasco. Chega aqui no Felipe. Importante, né? A vitória de virada é muito melhor. Graças a Deus, nosso time entrou determinado a conseguir essa vitória. Lutamos até o final, tivemos uma consciência que ia ser um jogo difícil, mas graças a Deus conseguimos o resultado positivo. Esse título inédito aqui para campo foi muito importante pra gente. Aí o jogador, o Felipe, conversando com os amigos da Rádio Cultura. Vamos chegar aqui, os jogadores americanos, a torcida invadiu o gramado, o time do americano vai lá para aquela tremenda festa com a torcida que está do outro lado das cabines de rádio, da social do americano, dando aquele apoio para os dois que venceram essa partida. O jogador do americano lá curtindo vitória, falando sobre o americano. Vou chegar aqui, o jogador americano, chegar aqui no Baiano, chega aqui no Baiano falando sobre essa vitória. Um título difícil, né, dentro da equipe do Vasco, mas sabendo porque o jogo e tá muito importante. Tá aí o jogador baiano, chegando nos jogadores do americano. Vou chegar aqui no jogador do Washington, que foi um jogador importante, deu um passo maravilhoso para o Luciano fazer o segundo gol. Alegria imensa aí, esse título que a gente pode dar à torcida de Campos, à cidade de Campos aí, ao time do americano, uma alegria muito grande. Todo mundo está de parabéns, a torcida que veio compareceu. Vamos lá fazer a entrega da taça aqui pro Camilo. Vamos aqui a entrega da taça aqui. Americano para poder acompanhar a entrega da taça. E o americano dando aquela volta olímpica com a taça. Jogadores do americano comemorando bastante essa vitória. Com Camilo, com Braz, os jogadores do americano festejando bastante e gritando é campeão. Vamos ouvir. Os jogadores comemorando bastante o título de campeão da Taça Guanabara. Ailton. Americano campeão da Taça Guanabara, o Edil Soares da Silva pediu a bola. Acabou! É campeão! Americano campeão da Taça Guanabara! E a taça com vocês, José Augusto Júnior! O jogador do Wellington Jacaré que fala sobre essa vitória. Ele está falando aqui sobre essa vitória. O Wellington pediu a camisa do Romário e o Romário falou que vai dar a camisa. Pelo campeonato é sempre gostoso, né? Isso aí, né? Direitada lugar. É só possível, só alegria. Aí o jogador, o Wellington, chega aqui no Marcelo. Chega aqui no Marcelo falando sobre a vitória do americano. Marcelo, a vitória do americano. Tá brigando aqui pela camisa do Vasco. Chega aqui no Felipe. Importante, né? A vitória de virada é muito melhor. Graças a Deus, nosso time entrou determinado a conseguir essa vitória. Lutamos até o final, tivemos uma consciência que ia ser um jogo difícil, mas graças a Deus conseguimos o resultado positivo. Esse título inédito aqui para campo foi muito importante pra gente. Aí o jogador, o Felipe, conversando com os amigos da Rádio Cultura. Vamos chegar aqui, os jogadores americanos, a torcida invadiu o gramado, o time do americano vai lá para
aquela tremenda festa com a torcida que está do outro lado das cabines de rádio, da social do Americano, dando aquele apoio para os jogadores que venceram essa partida. Jogadores do Americano lá curtindo vitória, falando sobre o Americano. Vou chegar aqui, o jogador americano, chegar aqui no Baiano, chega aqui no Baiano.